Boa, boa! Olha nós aqui novamente, elevando a consciência e o Célio comigo e mais um convidado ilustre, Felipe. Bom, hoje o Consciência Pod recebe Felipe Serra, gestor frente a Constru Serra, empresa fundada há mais de 20 anos pelo seu pai. E ele carrega o desafio de manter o legado de seu pai, com certeza da família, inovando, expandindo. E vamos descobrir o que está por trás dessa famosa jornada desafiadora, né, ô Felipe? Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite aceito, viu? Obrigado, eu que agradeço. Sério, obrigado mais uma vez por sentar na nossa bancada e compartilhar esse momento aqui. Sonoplasta, o som tá bom meu, né? Beleza? Professor Roberto Felito. Felipe, eu sou o Célio. É meio redundante que eu vou falar, mas aqui tem muito Célio por aí. E eu sou o Célio. Isso não é grande coisa, mas é assim que é o riscado. Mas é você, né, cara? Ô Felipe, eu já vou colocar uma pergunta um pouco polêmica, vai. Trabalhar com família é bênção ou bomba relógio? Cara, O som do Felipe tá bom ou sonopraça? eu posso, assim, hoje nós trabalhamos aí, a minha mãe trabalha numa unidade onde nós começamos no ramo, né, no Verso Salvador. Ah, eu trabalho ali hoje na Constru Serra, Não, sem problema. Quiser só ajeitar o microfone aqui, mais ó. perto aqui, Isso, assim? aí. Assim é Você, melhor? ó, É? ou dobrar ele aqui, ó, Beleza. sem problema. Você que manda aí, eu tô aqui pra Aí, obedecer. É só isso. Eu trabalho com meu pai, né, com meu irmão, caçula. Eu acho que trabalhar com família é sempre desafiador, porque querendo ou não, independente de você ter o laço, né, de sangue, são pessoas, e você às vezes está num momento diferente, né, da vida. Eu sou o mais velho, por exemplo, mas eu acho que quando você quer, você faz acontecer, né? Claro que a gente tem que engolir muito sapo, né? Tem que driblar algumas situações, fazer vista para outras coisas, mas é igual um casamento mesmo, então eu vejo como um desafio, né? Às vezes você tem vontade de desabafar, falar umas verdades, mas do outro lado também acontece a mesma coisa, né? Então eu não posso ver só o meu lado, né? Eu imagino que o meu pai e o meu irmão pensam a mesma coisa a meu respeito, né? Então eu tenho vontade de escolar, mas é bênção, cara. É bênção porque é alguém que você sabe que é confiável. Sim. É alguém que você pode contar. E isso não vem no currículo, né? Isso é a experiência de anos, né? Que você vai adquirir isso. Então você andar com alguém que é da sua casa, que é da sua formação, cresceu junto com você, isso traz uma credibilidade. Então, isso não tem preço, né? Você paga o preço, mas para isso você não tem preço, né? E só para reforçar aqui, eu já te passo. Dos irmãos, você é qual filho? Eu sou o mais velho, sou o primogênito. Primogênito. É, De três, né? de três tem a Leia, que hoje mora no Canadá, e que já trabalhou com a gente uma época também. E tem o Cadu, que é o caçula, que eu chamo de Xuxé, que recebeu a capa do pai, né? Que é o mais beneficiado. Eu falo isso só pra irritar ele, é brincadeira. Não, o Mas- Cadu é gente boa, é a benção lá. Ele é gente boa. Maravilha. Falou, Célio. Muito bom, Felipe. Felipe, você falou de um fator, né? A questão da credibilidade, da confiança. Talvez é mais fácil você treinar uma habilidade na pessoa do que você fazer ela se tornar consciente, né? Uma pessoa que respeita, né? E você estava falando da parentela. Essa semelhança, ela é positiva, só que, é claro, certamente todos são muito competentes, né? Nós trabalhamos em áreas, embora cada um respeite a opinião do outro, a gente acaba trabalhando em áreas diferentes, né? Mas assim, por nós trabalharmos em áreas diferentes, cada um acaba desenvolvendo uma habilidade naquela área, né? Então, assim, o meu pai, ele já é até aposentado, mas meu pai ama trabalhar, né? Sim, E ele até fala assim, cara, eu quero trabalhar até o último dia que Deus me der com vida, né? Então, eu particularmente espero que demore muito tempo, né? claro. E o meu irmão trabalha comigo também, então a gente trabalha junto, cada um numa área diferente do outro, mas que acaba se complementando. E isso é muito enriquecedor para a gente, né? Claro que isso também traz um certo conforto, porque se eu for viajar,
se eu for ter que sair para alguma coisa, eu sei que tem alguém lá dentro. Não que os nossos colaboradores não sejam competentes, não é isso, né? Mas é diferente você saber que tem alguém que é da sua casa, que tá lá no seu lugar, né? Eu não sei quantos anos tem seu pai, mas se ele gosta de trabalhar, certamente o negócio de vocês é bem lucrativo, né? Cara, meu pai tem 66 anos, mas o meu pai, ele fala que ele cresceu, né? Meu pai foi daquela geração em que ele já cresceu, ele já nasceu trabalhando, né? Então, assim, ele fala que as minhas tias, quando ia colher café, ele ia junto também com a caçula, né? Então, ia por meio das plantações também. Se perdia, meu avô achava, dava uma, uma salva nele lá, entendeu? E dormia no cavalo, e é desse jeito, começou na roça, assim, então, assim. Eu particularmente gosto de trabalhar. Eu não, eu entendo que eu respeito, tem pessoas que, não, eu gosto de trabalhar só no meu horário, depois, cara, eu amo trabalhar. Eu acho que é muito legal você ser produtivo. Eu não vou querer, assim, puxar sardinha pro meu lado, porque eu trabalho Sim, no ramo da construção, mas, cara, é muito legal você ver um pedaço de terra, um terreno cheio de mato, um dia se tornar uma propriedade, sim, uma casa, um barracão, um prédio, qualquer coisa que, cara, isso é muito legal. Você vê que algo foi produzido ali. E o trabalho faz isso com a gente, né? O trabalho, ele constrói, né? Ele produz. Então, eu acho que há limite para tudo, né? Também não quero ser um workaholic, né? Eu quero sim. trabalhar a exaustão a ponto de não valorizar minha família, usufruir daquilo que Deus tem nos dado, mas dentro daquilo que me vier às mãos, eu tenho que trabalhar com muito afinco, né? Isso eu gosto. Porque no negócio envolve pessoas, envolve alguns elementos que, às vezes, investimento, envolve você ter que lidar com os desafios que é contra a nossa própria natureza, que é a principal característica do negócio, para mim, você está num risco, né? É um risco. Aí você tem que pagar impostos, você tem que honrar compromissos e a conta tem que fechar, né? Tem que fechar. E o resultado é que ajuda você a ficar mais motivado, né? É. E você tem que ter resultado, porque você tendo resultado, você fala assim, você tem um porquê de acordar cedo, né? Querendo ou não, é, esse acho que é o desafio de todo um empreendedor aqui no Brasil, é você trabalhar de forma que a sua empresa seja lucrativa. Porque, de fato, você trabalhar para você adquirir dívidas, né, para você diminuir o seu ativo, aumentar seu passivo, é algo Sim, realmente desanimador. Mas o Brasil é uma terra de oportunidades, né? é. Eu acho que a gente brasileiro, a gente se reinventa muito. As pessoas falam brincando, mas eu acho que a gente realmente tinha que ser estudado, porque o brasileiro, cara, ele é muito ninja, entendeu? Ô, Felipe, com base nessa a tua observação, eu já ia fazer exatamente um ponto de observação, assim, de que, curiosidade. Esse ponto de análise que você teve pro lado da construção, hoje, né? Construserra é uma das lojas mais bem estruturadas no ramo de construção. Foi surgindo a partir de que momento? De você aguçar esse olhar focado em isso que você acabou de falar, olhar e ver algo do nada virar uma bela construção. Como que foi esse? Foi pelo teu pai ou foi aquele momento que você disse em bastidores que, pô, se viu numa situação e foi se identificando? Fala pra nós. Olha, é, eu respeito quem não acredita, né? Mas eu não vou falar porque eu acredito, mas eu vou falar naquilo que eu vivi, o que aconteceu, tá? É um fato, tá? Ninguém precisa acreditar no que eu tô falando, mas é um fato, né? Ah, o meu pai foi bancário durante 18 anos e em 1999, em janeiro, ele foi demitido. Então, na época, o meu tio Cláudio Rocha, do Rocha Materiais de Construção, até fazer propaganda também do meu tio lá, é, ele tinha aberto uma loja, ele tinha sido representante da Mabel, né? Muito tempo, biscoitos lá, e ele abriu esse comércio enquanto meu pai trabalhava. Quando meu pai foi demitido, a gente voltou para Prudente, a gente morava em Osasco na época, e o meu tio convidou meu pai na época, né? Sou muito grato a Deus pela oportunidade que meu tio deu para minha família. Nós fomos até sócios durante quase 3 anos. Depois cada um seguiu o seu caminho. E Deus abençoou meu tio, a família dele, né, meus primos, e da mesma forma para com a minha família. E o que aconteceu? Quando a gente veio para Prudente, desempregado, o meu pai, então o meu tio, depois de alguns meses, a gente não sabia o que ia fazer.
A gente não sabia o que ia fazer. Então meu tio deu pra gente a oportunidade, vamos montar uma loja. Na época, o Agripino tinha loteado Humberto Salvador. Então não tinha nem asfalto lá. E eu lembro que a gente conseguiu um terreno na avenida lá, onde a loja existe até hoje, onde minha mãe trabalha. E meu pai comprou uma Toyota Bandeirante 4x4, aquela que você tinha que ligar a tração pro lado de fora ali, né? Cara, e quando chovia, o pessoal que morava ali, os trabalhadores, assim como nós, colocava sacolinha no pé. Então o pessoal subia ou pro São Lucas ali, onde o ônibus parava, quando o ônibus não conseguia entrar no bairro, ou descia pro Vatal Baixo ali. E nessa época, quando chovia, a gente fazia mais frete do que entrega de material de construção, porque eu só andava atrás do meu pai lá. Eu lembro da polícia chegando lá a cavalo, cara. Entendeu? No Berço Salvador. Parece uma coisa muito louca, mas eu tô falando coisa de 30 anos praticamente. Não tem 30 anos, tem 25 anos isso, né? E é uma realidade que a gente viveu. Então, assim, naquela época, a gente trabalhou ali no Berço por 3 anos, aí eu prestei vestibular e, e eu vou falar só como começou, para a gente entender. Porque às vezes as pessoas falam assim, família esforçada, tudo mérito deles, tal, tiveram uma visão, mas cara, não foi nada disso. Eu recebi uma visão, eu recebi algo, minha família recebeu algo. Nós não tivemos capacidade de nada. Foi algo divino. Por que eu tô falando isso? Porque na época a gente tinha feito a primeira casa para vender. Nós tínhamos feito lá no Jardim Mediterrâneo. E você lembra, cara, naquela época tinha o Classifotos, tinha o jornal que tinha o Imparcial de Notícia, e de domingo tinha o Classifotos. Então você tinha os carros e as casas, propriedade, tirava foto e colocava os preços embaixo, né? Então o que aconteceu? Nós fizemos a primeira casa e eu ia completar 18 anos, prestei vestibular na Toledo para fazer administração. Passei, graças a Deus, que eu achei que nem passar. Eu frequentava a escola, mas não era um cara assim, tipo, que cara inteligente, né? Meu irmão já é bem inteligente, já, assim, cara, já foi. Minha irmã também fizeram faculdade pública e tal, mas eu não, cara. Mas assim, Deus tenha misericórdia de mim. Mas assim, o que aconteceu? A gente colocou aquela casa para vender, cara, não tava vendendo nada. Eu lembro até hoje que a gente anunciou a casa por 68 mil reais. E a gente não vendia casa, não vendia casa, a gente já tinha que pagar banco, cara, tinha um monte de coisa pra acertar e tal. E meu pai preocupado que eu começava a ser vestibular, então, tipo assim, ia ser uma... Claro que meu pai já entendia, olha, que meu filho vai virar homem e tal, vai ter que tocar a vida dele, né? Sim. Meu pai até cogitou, meu pai tinha uma carreta, né? Que meus tios todos mexeram com carreta, a parte dos irmãos dele, né? E ele tinha uma carreta, ele falou assim, vou comprar outra carreta, vou pra estrada, mas aquilo não me caiu bem, não quero meu pai pra estrada, não que seja um problema pra estrada, né? Mas eu gostaria do meu pai comigo, como eu tomo Fora o café com ele até risco, hoje. né? A ausência. Entendeu? Acho que mais pela ausência, porque o risco, assim, o risco eu tô aqui hoje, né? O risco eu não saio daqui hoje, né? Sim. Mas, o que aconteceu? Eu falei com meu pai e com a minha mãe um dia, né? Eu falo isso porque meu irmão era criança ainda, né? Eu tinha 15 anos, 17 anos, quando isso aconteceu. Eu falei assim, pai, vamos jejuar domingo? Vamos orar, pedir para Deus abençoar pra gente vender essa casa. Eu não tô falando aqui sobre religião, tá? Eu tô falando aqui da minha fé, é só Sim, isso, tá? Não tô... não, tranquilo. E, É bom, né, para quem nos assiste aí, é bom entender que linhas conscientes, seja qual for a área da vida pessoal da pessoa, da vida pessoal, né, da pessoa, é natural, ela é levantada e você faz a tua interpretação exatamente para ver que na prática, aquilo que às vezes a audiência tá observando em você é o que tá vivenciando nele lá. Exatamente. Então, essa experiência, esse testemunho, essa, né, essa habilidade, seja, né, com base nessa fé que você tá tendo, muitos se identificam. Então, exatamente. fica à vontade. Então, assim, eu tô falando o que aconteceu, tá? Então, Sim. e aí, cara, naquele domingo o telefone não tocou. Eu tinha um celular na época, lembra daqueles que abriu o flapzinho ainda, azulzinho e tal? Nossa, muito legal aquilo lá. Samsung. Nossa, nem fala, muito legal. Nokia. Eu nem lembro a marca que era aquilo lá, acho que nem existe mais. Mas aí o telefone não tocou, cara, e foi muito frustrante. Humanamente falando, porque o telefone não tocou. Chegou na quarta-feira, o telefone tocou. Oi, tudo bem? Tudo, olha, eu tô com um classificado aqui, o cara, pra você ter noção, o cara tava com um classificado de 3 meses atrás. Naquele domingo que nós jejuamos, nós baixamos a casa para 55 mil reais. Era o preço de custo da casa.
Nós estávamos desesperados. Precisava fazer dinheiro. Precisava fazer dinheiro. Tá vendendo por quanto? 3 meses atrás? 68. E o cara ligou pra mim e falou assim, eu tô com um classificado aqui de uma casa de vocês. Eu não sei se ela tá à venda ainda, é uma casa aqui de 68 mil reais à venda. Ele falou assim, tá à venda? Eu falei assim, mas claro que tá à venda. Aí ele falou assim, você pega um terreno lá no Cervantes de 6 mil reais? Eu falei assim, eu pego. Cara, naquela tarde a gente foi lá e fechamos um negócio. Aquele negócio que era pra ser vendido por 55 mil, Deus honrou, a gente vendeu por 68, pegamos um terreno de 6 mil reais, resolvemos nossa situação. E pagamos aquilo que nós tínhamos de pendência, colocamos a casa em dia, graças a Deus, e continuamos trabalhando. Passou um tempo depois, ali onde é a Constru Serra, né, na rua Bruno Gomes Teixeira, eu tava passando de moto, porque ali tinha um caminho, cara. Eu tinha aula de sábado. E ali tinha um caminho que eu cortava ali de terra e saía lá no Verso Salvador. Então eu saía da Toledo, passava até ali na frente, onde é a loja, e cortava um caminho de terra ali para sair lá no Verso Salvador. E aí, foi um sábado de manhã, saí da aula, e isso também eu vou te falar, ninguém me contou, isso aconteceu comigo, você também não precisa acreditar, mas eu tô falando que aconteceu, tá, cara? Que aconteceu. E isso ninguém vai tirar de mim porque aconteceu, é fato. E eu passei e eu ouvi uma voz falando comigo, volta. Cara, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carta, sábado de manhã, eu falei assim, eu devo estar muito louco da cabeça. Eu falei, eu parei a moto, vi pro lado do mato, pro outro lado do mato, eu falei, cara, botar onde? Quando eu olho para trás, lá onde é a loja da esquina, tava escrito, tava fechado, já é um barracão muito antigo. Na época era antigo também, obviamente, mais ainda hoje. Sim. E eu voltei com a moto. Tinha uma ML 85 naquela época lá, que era da loja lá. A gente engatava a carretinha pra entregar material de construção ainda. O bagulho era louco. Eu pesava 62 quilos, pegava saco de cimento sozinho na época. O cimento pesava 50, cara. Haja coluna. Mas aí, cara, eu trabalhava, gostava muito do que eu fazia. Meu pai era mais doido que eu, deixava pegar até o caminhão pra fazer entrega no Verso Salvador. Com 16 anos, cara, fazendo entrega o caminhão. Nossa, meu pai também é uma benção, cara. E eu amo muito meu pai por causa disso, porque ele acreditou muito em mim, sabe? No meu irmão também, na minha família, né? Claro. Mas eu tô falando por causa do começo. E aí, quando eu voltei com a moto, eu olhei o barracão e aquela voz falou assim pra mim, é aqui. Eu falei, cara, aqui é o quê? Eu já achei que era coisa da minha cabeça, acabei colocando o capacete de volta e fui pra loja. Almocei naquela época que a gente trabalhava no Verso Salvador, porque você imagina, a Agripina doou os terrenos, mas os terrenos tinham que ser construídos as casas, senão as pessoas perdiam o terreno. Sim. Então, cara, era uma correria, trabalhava sábado o dia inteiro, era, né, o pessoal, todo mundo que ganhou terreno e querendo comprar e tal. Enfim, para resumir, eu cheguei e falei com meu pai, pai, o que o senhor acha? E eu ouvi isso, falei assim, filha, pra gente abrir uma loja de material de construção lá. Eu falei, será, pai? Ele falou, é. E aí, cara, a gente vendeu a casa, pagamos recursos, não tinha dinheiro. Meu pai comprou uma D20, fizemos contato com o pessoal, começamos ali a Constru Serra. Comprei umas peças, coloquei o showroom, peguei um monte de caixa vazia, enchi a loja de caixa vazia até o teto, assim. Então o pessoal chegava na loja, tinha um balcão, aquele monte de caixa cheio de estoque, tudo vazio, não tinha nada lá dentro. Não, E o showroom ali, cara. Ó, pra você ver, né? Quem tá assistindo acha que é coisa loucura, mas ó, a fé é chamar a existência daquilo que ainda não é, nem que for em atos de fé. Ué, é um ato de fé, É um ato de fé, cara, e eu acreditei. E às vezes a pessoa fala assim, rocha, mas hoje, né, tá desse tamanho, hoje tem tantos funcionários, mas eu trabalhei 2 anos. Meu pai me deixava lá, 8 horas, ia pra loja Verso Salvador, trabalhava com minha mãe, que era a loja principal, levava uma marmita pra mim, eu comia no balcão, fechava 6 horas de lá ia pra faculdade. Muitas vezes com a roupa do corpo, pra não chegar atrasado. E às vezes chegava atrasado, até porque na primeira aula eu sempre dormia mesmo, né? Então, enfim. Mas, graças a Deus eu concluí também o curso. Né? Mas, cara, o que foi legal? Esse foi o começo. Então, assim, não houve tipo assim, olha, nós criamos uma estratégia, olha, nós estávamos estudando o mercado olha... Não, cara, foi exatamente da forma que eu falei. Foi assim que a minha família entrou. Depois de alguns anos, meu irmão já, né, adolescente, começou também a trabalhar com a gente, integral, hoje, né, casado também com sua família, né? Minha irmã também trabalhou uma época, hoje ela mora no Canadá com sua família. Minha mãe continuou trabalhando com a gente, meu pai também.
Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, pela família que Ele me deu, pela credibilidade que meu pai e minha mãe tiveram em mim, tem até hoje no meu irmão também, que trabalhamos juntos até hoje. Então, esse foi o começo da Conserra, cara. Depois as coisas foram acontecendo, né? E se você fazendo esse olhar agora, do começo, que não foi nada estratégico, se não fosse essa estratégia divina, você teria capacidade Cara, eu de acho assim observar eu acho eu já essa contei, estratégia? eu acho que eu já contei a história para algumas pessoas. Acho que as pessoas às vezes ouvem essa história e falam assim, cara, esse cara é retardado, esse cara não é normal, né? Mas eu também acho que eu não sou normal, assim, eu acho que a gente, né, não é muito normal. Mas olhando assim do lado de fora, foi tudo ao contrário. Porque quando nós abrimos ali, sabe aquela lenda que o pessoal falava assim, olha, você tem que abrir o comércio sempre onde o sol se põe, ou é o contrário? Eu não lembro agora. Mas eu Aham. sei que o pessoal sempre falava, você tem que abrir lá para a região do Ana Jacinta, aquilo lá, porque a cidade só cresce para lá. Por outro lado, não cresce. Então, cara, eu tava ali do lado e quando a gente fala assim, onde é a Conserra lá? Nós vimos como seja. Ah, é lá na Vila da Cachaça. Ah, perto da zona. É, Sempre falava isso. Isso mudou hoje, mas no começo, cara, a referência era na esquina da zona, né? você, Ah, é lá na Vila da Cachaça. Eu ouvi isso, eu cresci ali no trabalho ouvindo isso, né? Mas você percebe que Prudente cresceu para todos os lados, né, cara? Tanto é Sim. que ali a região, eu lembro quando a presidente na época Dilma Rousseff veio inaugurar ali o João Domingos Neto. Até hoje é o segundo maior residencial de casas populares do mundo. Entende? Ali é uma coisa impressionante que aconteceu. Isso não estava na estratégia. Ninguém podia escrever essa estratégia. Ninguém podia falar assim que isso ia acontecer dessa forma. Claro que eu e todos os comerciantes da região foram beneficiados por isso. Mas quem ia falar disso há 15 anos antes? E tinha uma estratégia? Não, já estava programado? Não, cara, não teve. Não teve. o que o Felipe está falando aí, Roberto, é aquela máxima, né? Você para fazer alguma coisa, você não precisa entender tudo, né? Você entende até ali, aí a hora que você subir do nível, você vai entendendo mais, né? E é claro que isso aí tem que estar envolver. E aí você vai se cercando de pessoas competentes, né, cara? Verdade. Porque você não quer. Se você quer crescer, se você quer evoluir, você quer uma pessoa que seja tão competente quanto você, ou mais. Eu prefiro até mais do É, que eu. aí vai aparecendo o talento, as oportunidades, a preparação, né? Mas, e hoje, Felipe? Nós estamos falando, você acabou de falar, você quase chorou, falando no tempo que era pobre, né? E hoje, quem que é a Construção hoje? Cara, assim, a Construserra hoje continua sendo essa empresa familiar. Depois da época do Covid, nós tivemos um olhar mais voltado para aumentar o ticket médio com nossos clientes. Quando nós começamos a trabalhar mais com mais variedades de revestimentos e pisos porcelanatos e também com móveis, onde nós temos lá hoje também. Por quê? A ideia, depois que você constrói um relacionamento, sabe aquele negócio assim, você mora no seu bairro, embora você tenha grandes supermercados, você tenha megas padarias, você está no seu bairro, você se sente confortável de ir na sua padaria, de ir no seu mercado ali Sim, próximo. Você verdade. tem o seu convívio ali, porque você vive ali. Então, eu percebi que as pessoas que estão aqui, é muito legal, porque eu tenho 41 anos, mas eu tenho clientes que eu estou atendendo, cara, que eu ouvi beber. Eu tô vendo que a idade chegou pra mim, cara. Mas é legal, porque, tipo assim, eu atendi o vô desse cara. Sim, Eu atendi a avó dele, atendo o pai e a mãe, e agora atendo ele, cara. E como a gente passou a ter esse relacionamento, houve uma credibilidade da família dele em relação à empresa. E a empresa são pessoas. Porque eu tenho muitos concorrentes aqui. E muitos até muito mais competentes e mais eficazes do que eu. Mas o que eu prezo é o relacionamento. Eu tenho muita coisa para melhorar, com certeza tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir, mas todos os dias eu trabalho pensando nessa evolução. Todo dia eu trabalho para melhorar. Tem muita coisa para melhorar, a empresa tem muita coisa para ainda progredir, mas todo dia eu trabalho, meu pai, meu irmão, minha mãe, nós trabalhamos focado em melhorar. E é dentro dessa perspectiva que a gente percebeu que a gente podia atender melhor esse cliente. Então, por exemplo, o cara acabou a casa dele, poxa, o caso desse rapaz mesmo que ele construiu a casa dele. A avó dele foi dar um jogo de jantar pra ele. Comprou onde? Na Conserta, entendeu? sim. Então, filho, eu vou te dar um sofá lá na Conserta aí, vai lá e compra lá. Então, a ideia foi exatamente melhorar esse atendimento para o cliente. Então, hoje a Construserra, nós trabalhamos com o intuito de sempre atender o cliente na perspectiva que ele tem da necessidade dele.
E Você entende? quantas lojas vocês têm? E aquela Toyota virou uma frota. Ó, a gente trabalha hoje, a Le Construção Serra continua sendo onde nós começamos. Ao lado nós anexamos um prédio onde nós temos essa parte de piso e investimentos e a Sim. parte dos móveis. Só para explicar para quem está nos assistindo aqui, Presidente Prudente, a geolocalização, mais ou menos, pontos de referência. Então, hoje, a loja inicial foi a... Próximo a Toledo, vamos dizer assim, Tá, tá? Aí fica mais fácil. Antigo Hospital São João também fica ali próximo, tá. onde nós começamos. E há 4 anos nós começamos ali um prédio anexo, a parte focado mais para revestimentos e porcelanatos, pisos, juntamente com móveis, tá? Há praticamente 1 ano e meio nós decidimos partir para a região aqui do Ana Jacinta, do Novo Prudentino, onde nós temos aqui próximo, aqui oh meu Deus, desse prédio aqui que nós estamos aqui, Inova. da Da Inova Inova. aqui, nós estamos aqui próximo de Inova, praticamente 400 metros aqui, para atender esse público, né, que nós não atendíamos com tanta eficácia. E também nós fomos para o centro, na Washington Luiz, também para atender com maior expressividade o pessoal da região. Porque, assim, Prudente cresceu para vários lados, né? Mas, como eu falei anteriormente, você acaba se regionalizando, que nem o meu mundo, praticamente, entre ali onde eu trabalho, onde eu moro próximo ao shopping, a minha igreja fica próximo ali ao supermercado Nagá, então ali se torna meu mundo, a minha região, onde eu convivo. O que é legal disso? Que muitas pessoas, embora conhecessem por nome, não tinham acesso, porque ficava muito longe, Sim. né? Então, assim, a ideia é exatamente nós sermos mais acessíveis, mais conhecidos, para aqueles clientes que às vezes nos conheciam de nome, já ouviu falar, mas não tinha como acessar por causa do deslocamento mesmo. Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste. É isso aí, É isso aí. é isso aí. Ô, Felipe, esse lado positivo teu, você herdou de quem? Ou quem que te forjou nesse olhar, observar a situação e ver o lado positivo? Porque cenários para o empreendedor e para aquele que quer assumir riscos, se não tiver bem aguçada essa parte, a primeira barreira já abandona e fala, não, não é para mim isso. Quem que você acha que, ou desde criança, você acha que você sempre já tinha esse olhar calibrado, vai? Olha, a Bíblia fala que o testemunho de si próprio não é válido, né? Então eu não posso falar de mim mesmo, né, cara? Mas, assim, o que eu posso te dizer? Como eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu lembro até hoje do primeiro golpe que eu levei. Trabalhava lá no Berço Salvador com meu pai no balcão. E o cara, ele me deu uma nota de 50 reais. 50 reais é dinheiro hoje, agora você imagina, né? Em 2002, né? E eu dei o troco pra ele, só que ele deixou o dinheiro em cima do balcão. E aí eu deixei o dinheiro na mão, ele pegou de volta. E aí quando ele me deu a nota, ele me deu uma nota falsa. Eu não conferi na hora. E aí eu fui dar o dinheiro pro meu pai falou, essa nota é falsa. Eu falei assim, não, pai, essa nota não é falsa. Então é assim. Eu fui atrás do cara, e aí eu corri atrás dele e falei assim, não, te dei essa nota. Essa nota foi eu que te dei. Eu tinha 15 anos, claro que ele usou da má fé dele, eu fui enganado, perdi aquele dinheiro. Mas aquilo me marcou. Eu falei assim, nunca mais eu vou ser enganado no meu balcão. Então eu comecei a trabalhar sempre tentando ser astuto, não malicioso, tá? O que é certo, tá? Nunca tirando proveito, mas sendo Mas trabalhou a sua astuto. ingenuidade, né? Exatamente. Mas o meu pai, ele não me bateu, ele não me repreendeu, ele me chamou a atenção porque eu errei. Mas meu pai, com 15 anos, ele me ensinou a andar de moto. Eu fazia entrega no Berço Salvador de moto. No final de semana, ele deixava eu pegar o caminhão para fazer entrega. Então, meu pai acreditou muito. Assim, meu pai acreditou também, e também precisava de eu trabalhar também ali, né, cara? Porque a gente era família, a gente não tinha salário pro labore. Cara, meu primeiro pro Sim. labore foi quando eu casei. Quando eu casei, eu não tinha nem carro. O Sim. primeiro carro que eu tive era o carro da minha esposa. Que ela comprou porque ela trabalhava no banco e era financiado também. E tudo bem. Mas o fato é que começar a trabalhar desde novo, então eu estudava no Sarrion à tarde. Então todo dia de manhã eu trabalhava, à tarde eu ia pra escola, e dia de segunda e quarta eu ficava na escola direto, que eu fazia espanhol à noite, né? E ia embora pra casa à noite, segunda e quarta-feira. Só chegava em casa às 10h30 da noite, de segunda e quarta.
E o meu irmão, ele trabalhava de manhã, né? Perdão, meu irmão estava de manhã e ele trabalhava à tarde, entende? Era o revezamento entre Era um vocês. revezamento. Até nós estávamos um pouco melhor financeiramente, até que depois de 3 anos, graças a Deus, a gente conseguiu pagar uma escola particular. Meu irmão, né, entrou na escola pública, minha irmã também. Graças a Deus, só eu que não desenvolvi essa capacidade, né? Mas eu me formei também. Então, eu acho que trabalhar desde cedo e ter essas experiências com o público, Trouxe se esse você olhar comprar, positivo. é porque assim, cara, no meu ramo, você imagina, foram muitos desafios. O dia que você vende material de construção, nós começamos com o básico. Cara, quando chove, você não vende. Às vezes chovia 2, 3 dias, não vendia. E eu via meu pai nervoso, porque o duplicado, não, cara, não tinha dinheiro, irmão. Trabalhava hoje para pagar amanhã. Então as coisas muito difíceis, sabe? Tudo muito, Tinha que dar tudo muito contado. certo. E Se viesse uma crise, vocês... você entendeu? E assim, eu, cara, vendo tudo que aconteceu, meu pai nunca me negou nada. Nem pra mim, nem pra minha família. Mas eu também não tinha coragem de pedir, porque eu sabia da luta, que eu tava ali todo dia, cara. Você entendeu? Então você imagina, eu casei com 24 anos. Até os meus 24 anos, eu comecei a trabalhar com 15, cara. Eu trabalhei 9 anos e eu não tinha salário. Tudo era em prol da família. Eu fui tirar meu primeiro prolabore porque foi uma coisa tipo assim, ô pai, agora eu vou ter que ter um salário, né? Porque eu vou casar com minha esposa, Sim, vou ter um salário, porque o negócio, né, meio estranho, né? Mas eu lembro até hoje que a gente estava numa semana uma vez, que tinha chovido muito, e meu pai, né? Meu pai nunca reclamou, cara. Meu pai sempre foi um cara muito assim. A situação estava apertada, ó, não, vamos orar, vamos. E a estratégia, ó. Esse mês não pode fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Você nasceu num lar cristão? Eu nasci. Eu e meus irmãos todos, nós. E. Mas eu acho que isso aí, embora. Eu decidi viver minha vida Sim, dessa forma, tá? Eu acho que o cristianismo é decisão, né? Sim. Não tem nada a ver com caráter, né? Porque tem um monte de ateu que tem caráter 10 verdade. e tem um monte de cristão que é a curva encurvado, né? Então acho que para todos o que vale é o caráter mesmo. E eu lembro que uma vez que eu lembro que foi numa semana dessa, meu pai recebeu uma visita de um amigo dele, lá de Nova Chavantina, na época do banco, o nome dele era Lafonte, amigo da nossa família. E uma coisa que a gente gostava aqui de quando a gente morava fora, de vir para Prudente, era na quarta-feira ir no cinema, nas férias, e comer a batata recheada. E eu lembro que era barato, então a gente chegava mais cedo, ia pra fila da batata, que ia até o meio Era da praça de fila, né? alimentação. Era fila, cara, antigamente. Hoje não tem mais, né? Acho que, não sei porque mudou a cultura, mas enfim. E depois ia pra assistir E um filme, que era metade do popularizou preço. também, né? Tem Popularizou também. bastante. Eu acho que também outras opções surgiram Outras também, né? opções. E, e também, não sei, às vezes o Prudentino comeu tanto na infância, né? Comeu tanto na infância. Tá Não, chega na inchado, né? fase adulta, você cansei da batata. Mas é bom, é gostoso, é diferente. E, e eu lembro que ele chegou e ele falou assim: vamos lá no shopping. Pro meu irmão, né? Meu irmão era caçula, né? Vocês querem comer uma batata? Cara, eu nunca vou esquecer aquilo. Porque eu tive vontade de comer batata. Mas eu sabia que aquela semana a gente tava apertado. E ele chamou assim: você não quer ir com seu irmão? E meu irmão era criança, né, cara? Não precisa, eu quero ir. E aí meu irmão foi com ele jantar e ele foi comer batata. E eu fiquei com muita vontade de comer batata. Mas eu não pedi pro meu pai. Eu também não quis ir. Porque eu Pra não quis ser evitar. inconveniente. Entende? Então, as situações difíceis da vida vai te moldando em relação a você se comportar em maneira diferente. Igual você falou assim, quando eu era pobreza, mas nós nunca fomos pobres. Meu pai sempre foi trabalhador e meu pai ele tinha um modo de vida. Meu pai, ele andava com todas as despesas dele anotadas num papel no bolso dele. Então, todas as despesas da casa, minha mãe não trabalhava na época, até ele trabalhar no banco. Então, tudo que é despesa da casa, meu pai tinha no bolso dele. O projeto de vida do meu pai era o seguinte: você recebeu o salário dele, 10%, que era o dízimo dele, 50% ele guardava ou ele investia em alguma coisa e 40% nós vivíamos com aquilo. Então, essa mentalidade meu pai passou para nós. Então, quando ele começou a dar mesada para a gente entendeu que nós tínhamos que dizimar, né? E nós tínhamos que guardar o restante. Você gastava naquilo que era necessário, né? Então, assim, o dinheiro em si, ele é bom, mas ele não pode ser a diferença na minha vida. Sim. Não pode ser a diferença no meu negócio. Eu não posso trabalhar porque eu quero ficar rico. Eu não posso ter essa mentalidade. Eu quero trabalhar porque eu quero produzir. Eu quero ser produtivo. Entregar valor, né? Porque, assim, é mais fácil que nem, por exemplo, você pega um colaborador, que às vezes te dá um trabalhinho.
que às vezes não é aquele perfil que você quer. O que é o mais fácil? Manda embora. Mas o segredo não é isso. O segredo é você tentar encaixar ele Restaurar. aonde ele vai ser Alocar, exato. produtivo, onde ele vai ser Então, feliz, onde ele porque vai Senão o às lucro entender. é às alto vezes pra caramba. você vai treinar ele e ele vai embora. Mas e se você não treinar e ele ficar? Cara, e você sabe que eu já tive vários colaboradores que foram estagiários, depois se formaram, foram embora, ou se tornaram empresários, hoje outros representantes comerciais. E eu olho com um olhar de alegria de ver como eles prosperaram. Então hoje eu vou trabalhar, eu vou de carro, eu não vou mais de carona com meu pai. Assim, a gente vai no mesmo carro, mas cada um tem seu carro. Mas eu lembro quando a gente começou, os funcionários iam a pé, só vinham de ônibus, e lá do outro lado era só bicicleta. Hoje você vai lá e você vê vários carros que são dos funcionários, são motos funcionários, sabe? Você vê a evolução, porque qual que é a Você transborda a alegria? riqueza do teu Qual que é negócio, a né? alegria? Assim, ó, agora eu sou Sim, rico, eu sou milionário. é. E quem tá do seu lado? Qual que é a motivação Tem disso? que também ter qualidade de vida, Tem né? que ter qualidade de vida. O cara fala É. assim, não, cara, eu vou comer um Mac. Cara, eu lembro quando era criança, vai no McDonald's. Cara, você no McDonald's era um evento, porque era só combo. Quando você. O que você fazia? Presente de aniversário, eu vou no McDonald's, você tá maluco na cabeça. Entendeu? E, e quando que vocês percebem? Hoje vocês têm um negócio bem sucedido aqui, isso aí é reconhecível. Independente da sua afirmação, a gente vê que o negócio de vocês é bem sucedido. Quando que vocês perceberam isso, que vocês tinham realmente pegado a mão, que vocês eram do ramo, que vocês eram competitivos? Quando que vocês sentiram isso no negócio de vocês? Olha, eu acho que o Covid, ele foi Divisor? um divisor. Porque o nosso ramo, ele ficou aberto praticamente todo o tempo. Todo o tempo. E até então, como teve uma inflação, eu respeito isso e entendo que o Covid, ele trouxe tristeza para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam seus negócios. Muitas pessoas se tornaram pessoas endividadas, pessoas que perderam entes queridos, o que não tem preço, né? Mas no ramo da construção civil e alguns outros segmentos, foi um boom, né? Foi uma lucratividade muito Ah, grande. porque também caiu a taxa de juro, né? Cara, acho que é Vocês foram uma das menores que beneficiados, né? fomos beneficiados. Explodiu a construção civil Foi, naquele período, né? foi, muito grande. Agora Muito grande. aconteceu o contrário, né? Hoje com a Selic lá em cima, né? A gente tem que Inverteu. vamos ter olhar para todas as coisas aqui. O fato é que quando a gente estava no Covid, aí vai entrar aquela coisa maluca de novo, né? Mas eu vou falar porque isso aconteceu. Nós recebemos a notificação de que o segmento, que todos os segmentos que eram essenciais iam fechar por um período. E aí, naquela época, eu estava atendendo um amigo nosso, o pastor Neira, da Nova Jerusalém, que ele é deficiente visual. E eu lembro que ele parou o carro, e eu fui atender ele lá fora no carro dele. Tava com a esposa dele, pessoas muito amáveis, assim, pessoal 10. E eu falei, e aí, Felipe, tudo bem? Ele falou, pastor, estamos na festa. Eu falei, pastor, estou um pouco preocupado porque o meu segmento vai fechar pela primeira vez. E aí ele pegou na minha mão e falou assim, vamos orar agora. Ele orou comigo, fez uma oração, pedindo para que Deus fizesse algo extraordinário. E essa palavra foi a palavra que me marcou. E o que eu posso dizer para você? Alguns dias depois, nós fomos obrigados a fechar o atendimento ao público e foi feito um drive-thru. Então, o nosso segmento teve que ficar alguns dias pelo drive-thru. Até aquela data. Foi o mês de maior faturamento da Construção Serra. De toda a sua existência. Impressionante. É impressionante, cara, porque assim, a estratégia não ia dar isso. A inteligência, a articulação, a faculdade não ia Sim. dar isso. Então, assim, foi algo sobrenatural. Mais uma vez, tipo assim, Sim. Ô, Felipe, a gente tá numa prosa muito boa, porque falar do racional e outro lado que às vezes forma que muitos têm, é irracional, não tem como. É justamente meio que provocativo, para exatamente a pessoa também observar que existe esse outro lado, queira ou não queira, existe. Agora, esses fatos que você conclui, a estratégia, que por mais que se tem, você resume aquele verso, que se deu, a palavra final, os planos são dos homens, mas a palavra final sempre é a de Deus. 100%. 100%. E uma coisa que eu carrego comigo, que a minha família carrega, é a lei da semeadura.
Tudo que você vai plantar, você vai colher. Tudo. A bondade, o perdão, o trabalho. Tudo isso, às vezes, falando, pode ser algo que... Eu sei que a prosa tá boa, a cadeira tá afastando um pouco e o microfone tá. Tá, desculpa. Eu não sei como tá lá. Não, não. É que essa Ah, cadeira. você vai, fica confortável, né? Você vai aqui, Não, fica à vontade, é bom. aqui, cara. Mas A lei da semeadura. a lei da semeadura, até hoje, é muito trabalho. Então, assim, a gente acorda às 7 horas da manhã e a gente vai embora só quando chega o último caminhão. Então, muitas das vezes, chega em casa às 7h30, 8 horas. Durante até o Covid, por isso que o Covid foi um divisor, só complementando a sua pergunta, mas eu cansei. Eu tenho 3 filhas, 3 bênçãos na minha vida. A minha filha mais velha, eu cansei de acordar, vai trabalhar, ela estava dormindo, e quando eu chegar às 9h30, 10 horas da noite, ela estava dormindo. Vários dias eu não vi ela durante o dia acordada. Vários dias. Juntamente com meu irmão e com meu pai. Nós passamos situações muito difíceis, que realmente nós achamos que nós não íamos aguentar. Nós não íamos passar pelo turbilhão. Mas o trabalho, ele traz o resultado. Por quê? Depois do Covid, que aconteceu essa situação, nós começamos a entender que nós tínhamos já a estrutura. Cara, se a gente passou por isso, por que não tentar algo diferente? Mas nós já tínhamos tentado outras coisas, oficina mecânica, funilaria, fábrica de laje lá atrás, tudo isso aí deu errado. E que uma coisa que eu Foi guardei experiência, né? por experiência, teve esse valor. É. Mas o que eu pedi para Deus? Falei assim, Deus, eu só quero entrar em porta que o Senhor abriu para mim. Porta que o Senhor não abriu para mim, eu não quero entrar mais. Então, assim, nós entendemos que como aquilo foi uma porta que Deus abriu, o trabalho, por causa de tudo aquilo que eu já falei para vocês, nós então partimos para outro segmento no mesmo ramo, você entende? E aí, como a gente ficou muito feliz não pelo resultado financeiro, porque não é isso que aconteceu, entendeu? Mas pelo feedback dos clientes, nós percebemos que eles começaram a ficar mais felizes pelo atendimento, entende? Principalmente pela valorização da região. Hoje, quando você vai na loja na Conserra, você vai um pouco mais para frente, você vê um comércio muito legal, você vê Mufato, você tem a UPA ali. Cara, mas quem tá ali e passa ali há 5 anos, é só você ver no Google Maps ali. Vocês É acreditaram, feio, né? cara. É feio. Entendeu? Então, muito legal porque exatamente o que você falou. Muitos clientes falam assim, cara, que legal que vocês estão acreditando na região. Muito legal que vocês estão investindo na região. E tiveram visão, né, Felipe? Porque isso aí faz parte de um contexto de você conseguir projetar. É que nem um jogador de futebol, né? O bom, ele enxerga 3, 4 lances na frente, né? E mesmo que envolva o aspecto espiritual, Deus deu essa capacidade para vocês, mas assim, lá na parábola dos talentos, o Senhor deu os talento para um servo, ele dobrou, o outro enterrou. Exatamente. Vocês desenvolveram o talento, né? Exatamente. Exemplo de que é perceptível que vocês desenvolveram, que recentemente vocês estão num ramo muito competitivo. Eu acho que não tem vida fácil hoje para os negócios, né? Com até o digital hoje também tem bastante concorrência. Mas recentemente fechou uma loja de uma rede aqui de 1.000 metros quadrados. E vocês estão expandindo, estão ampliando, né? Isso daí dá muitos sinais para a capacidade de vocês, independente de conhecer vocês, as pessoas vê os rastros de vocês, que o sucesso deixa rastro, né? Eu particularmente, quando eu falo meu pai e meu irmão, tá? Assim, nós temos a mesma visão, né? Então, não quero nem parecer algo individualista aqui, né? Tipo, como se eu fosse o cerne do negócio, não quero deixar essa impressão. Mas, nós acreditamos. Eu acho que a fé, acreditar que vai dar certo, é fundamental. Então, eu acredito que o trabalho que eu vou plantar, eu vou colher. Eu acredito no Brasil, por mais que nós estejamos vivendo uma situação caótica em vários aspectos, que não vem ao caso aqui, eu ainda acredito no Brasil. Eu acredito no brasileiro. Eu acredito na capacidade de superar situações. Então, isso me motiva a continuar. Claro que nós temos que ser sensatos, né? Eu não vou... não é momento de entrar em dívida, não é momento de você fazer loucuras. Mas toda situação, o céu de brigadeiro, aquele céu lindo, maravilhoso, que todo mundo gosta de olhar, quem é piloto gosta de voar, ele vem depois da tempestade. Se eu olhar para a tempestade como algo que vai me destruir, que é algo que vai me afundar,
eu vou ser uma pessoa negativa. Mas quando eu olho dentro dessa perspectiva, que essa tempestade ela vai me ensinar alguma coisa, vai me ensinar a nadar, vai me ensinar, vai me dar força para ver onde estão os buracos no meu barco, vai me mostrar que eu tenho que aprender a navegar de uma forma melhor, ou que eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho na mão para saber me adaptar à tempestade, isso vai me trazer maior competência. E isso vai fazer que quando o céu estiver azul, eu vou poder saber que ali eu já passei a situação difícil. Então ali, dali para frente, para mim, já tá tranquilo, porque o céu já tá azul, mas já passei pela Você tempestade. falou algo aí que eu vou te confessar, cara. Eu tô com medo. Eu tô com medo do Trump, cara. Você já teve medo, cara? Você, assim, não do Trump, né? Isso é um problema meu. Mas, assim, alguma coisa, assim, que você teve medo, que você hesitou, mas que você foi, alguma Renan, etapa que você teve que passar? Olha, eu vou falar assim, na, em se relação quiser ao, chegar um pouco em melhor. relação ao, eu tô afastando aqui, né, cara? No seu Não, avanço, na não sua morde. trajetória, nos seus desafios, que é cheio de desafio, né? Não dá para simplificar É, 25 anos de trajetória, né? mas assim, o que que eu vou falar para você que tiveram momentos que eu pensei em desistir, ou pensei que ia ficar sozinho, ou que talvez eu estivesse fazendo algo errado, foi quando nós pegamos uma época que tivemos muitas inadimplências. Sim. Muitas empresas que teoricamente eram boas vieram à falência, nos trouxeram muito prejuízo financeiro. Alguns clientes também que eram parceiros, que eu entendo que nós quando trabalhamos no comércio estamos sujeitos a isso, né? Mas você não espera isso, né? E além de nós não estarmos esperando na época, nós não tínhamos condições de passar por aquilo. Então foi um aperto muito Não grande tinha onde caixa, não tinha reserva. não tinha, entende? A ponto da gente colocar muitas coisas à venda e falar assim, meu Deus, eu acho que não vai dar. É. E eu acho que a gente não vai conseguir. Mas, como eu já falei, Mais e uma outra coisa vez. aqui, Aí entra o né? diferencial também. A fé nesse momento caótico, que é o que você acabou de falar sobre a tempestade, é o fazer continuar, né? Mesmo diante das adversidades. Porque É, esse medo que você pontuou aí, ele é, em momentos assim, queira ou não, o cenário tá tudo para você falar, para, entrega, é. e a fé é aquele combustível exatamente de Foi. avançar, né? Porque nesse momento que a gente deu aquela balançada, ah, eu falei pro meu pai, né? Falei pro meu irmão, cara, sabe que a gente é burro, assim, sabe que a gente tá. Não é possível. Onde nós erramos tanto, né? Onde nós erramos É. aqui, mas tem coisas que às vezes eu percebo que não é que o empresário, o empreendedor, o comerciante, quer seja o nome que use para isso, não depende só dele, depende do cenário também. Olha só o Covid. Quantos negócios que, quando nós falamos que deixaram de existir, e era culpa do empresário, quem imaginou que isso fosse acontecer? É. Então, Quantas pessoas que infelizmente falaram com o pai, ou com a mãe, com o irmão, de manhã tomaram café junto, à noite estava entubado e não pôde nem É. velar, não pôde nem Não, enterrar. é cenários foi um cisne negro, né? Cara, Algo que não dá para projetar, loucura, né? né? não dá, e que infelizmente a gente está sujeito. Se a gente sabe que aconteceu É, uma vez, pode exatamente. O acontecer de jeito de novo. você se defender é essas lições que você aprendeu, aquele calote lá atrás, essa nova realidade, você foram subindo de nível, mas em algum momento vocês perderam um pouco a capacidade de lidar naquele nível, né? Mas com certeza vocês hoje não passam por situações parecidas, você tem um outro sistema de controle de crédito, enfim. Você deve ter aprendido muito, né? A gente aprendeu muito, cara. A gente apanhava e aprendia, né? Então, tipo assim, surra do dia, né? Aí depois você anotava lá, remédio do dia, né? Lição do dia, né? Então, assim, É o resumo da palavra resiliência. resiliência, cara, resiliência. Ô Felipe, Erramos muito. que Vixe. pena que o nosso horário tá indo já pros finalmente. Se você fosse falar assim, ó, o Felipe de hoje pro Felipe de 15 anos, 18 anos lá, qual que é a mensagem que você falaria para aquele Felipe lá?
Permaneça. Permaneça. E o Felipe pai, como que tá? Felipe Pai só tem uma palavra para falar que é gratidão a Deus. Porque, primeiro que o médico, em janeiro do ano passado, eu tive que operar, né? Porque 3 filhas, né, cara? E É. pro cara que foi no médico, o médico falou assim, cara, você não vai poder ter filho não, tem 3 filhas. Eu falei, doutor, e aí, cara? A ver se você não erra na cirurgia. E, e o Mas, Felipe esposo? cara, a minha esposa é uma mulher de Deus, cara, uma mulher ímpia. É uma mulher que... Ímpia, perdão. É uma mulher ímpar. Ela comeu picanha comigo, mas também chupou manga, cara. Comeu Comeu caqui abóbora? também, comeu abóbora. É uma mulher que, assim, sempre esteve comigo. Passamos muitas lutas e muitos desses reveses, assim, que eu comentei contigo, Sim. eu esperava ela dormir pra mim ir no meu canto e chorava sozinho. Minha casa não sobrava, então eu estava na escada e chorava sozinho. Porque eu acho que desabafar faz bem, né? Faz bem pra pessoa ter alguém pra você conversar, um ombro amigo, né? E às vezes chorar também, botar pra fora. Porque eu não queria que ela visse eu chorando, não pela fragilidade, eu não tenho, eu cometi erros, cara, até hoje eu cometo, né, eu sou falível, né, eu sou errante, mas eu não queria que ela ficasse triste por me ver triste, né, mas ela passou comigo situações muito difíceis, ela sempre esteve comigo, mãos dadas, então assim, eu só agradeço a Deus pela mulher que Deus me deu, uma mulher que me escolheu, né, e decidiu, né, porque o casamento é isso, é decisão, né, cara. Decisão. O amor é Sim. decisão, né? E o Felipe hoje, com visão no futuro, o que que o Felipe vê hoje como gestor, posicionamento? Eu vejo que você está bem posicionado também nesse âmbito digital, comunicando com seus clientes. Qual que é a visão do Felipe? Bom, eu sei que você, você já falou desde o início que a estratégia futura não tem nenhuma que não seja a que Deus vai validando, né? Mas aonde que o Felipe, gestor, empresário, empreendedor, quer chegar nessa visão que já conquistou e para onde que está arrumando? Olha, eu acho que a visão da nossa família é continuar construindo uma empresa sólida e aonde nossos colaboradores tenham o prazer de trabalhar, porque eles vão ter o prazer de poder trazer para sua casa algo de bom. Seja o ambiente, seja o recurso financeiro, seja a dignidade, seja a honra pelo trabalho. Então, eu acredito que dentro de uma amplitude geral, o momento que nós vivemos hoje, comercialmente falando, é um momento que você precisa ter os 2 pés no chão, no sentido de você cortar custos, você ter uma estratégia de curto prazo, não dá para você ficar pensando em coisas a longo prazo, porque nós vivemos algo que o cenário político, infelizmente, ele atinge diretamente a economia do nosso país. Eles parecem até que eles vivem abraçados, né? Sim. Então, quando você olha para o seu negócio hoje, você tem que olhar ele de fora, não de dentro. Eu acho que é muito bom você viajar. Quando eu tenho a oportunidade de viajar, eu gosto de muito de ir nos estabelecimentos do meu segmento, porque eu olho de fora. Eu vejo o que eu preciso melhorar, qual que é a abordagem, que forma que aquele cara está trabalhando, né? E foi dessa forma que nós fizemos algumas mudanças, algumas alterações. E vimos algumas coisas. Então, assim, hoje, para você que está no comércio, você que está trabalhando e você está procurando empreender, eu só acho que você tem que continuar nessa mesma visão, continuar nessa mesma pegada, mas sem nenhum tipo de endividamento. Às vezes diminuir a velocidade, mas ser sempre constante. Esse negócio de você vai, sabe aquele negócio na rodovia? Para e vai. Eu acho que isso não é saudável. Isso não faz bem, porque você de repente está acelerado, você, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, de repente para. Não. O crescimento lento é o mais saudável, porque você sempre está naquela pegada. Você sempre está se movimentando. E, cara, não tem jeito. Quando Dá para você você... fazer algum ajuste de rota, né? Sem Exatamente. você sair do game, né? Exatamente, entendeu? Porque, assim,
é algo que o nosso ramo, cara, é muito dinâmico. De repente, eu vou dar um exemplo, de repente a gente vende um porcelanato lá, que, nossa, que legal tal. Daqui 3, 4 meses vem uma tendência do mercado que aquilo lá já tá fora. E você está estocado. E na Abraçou. conclusão, e hoje concluindo uma apresentação pros finalmente assim, uma apresentação do teu negócio, conversa de elevador, quando você vai apresentar para alguém, como que seria? O teu negócio hoje, a tua empresa, o teu negócio, tudo, como que é? Hoje, como que você faz uma apresentação para alguém desse, toda essa história linda que tem, superação, enfim, como que seria? Quando as pessoas me perguntam qual que é a sua profissão, eu falo sou vendedor, né? Porque é o que eu faço, né? Eu vendo. Mas, olhando, quando a pessoa pergunta para mim assim, dentro de um elevador, né? Essa conversa, Rapidinho, né? rapidinho, né? Tipo, eu falo assim, cara, minha empresa é uma empresa familiar. Onde nós começamos, eu acho que ninguém começa do nada, né? Nós começamos com poucos recursos, mas com o pouco que nós tivemos, nós enfrentamos as situações, as adversidades e chegamos onde chegamos. Eu tenho certeza que eu não cheguei onde eu cheguei se não fosse pela bênção de Deus, mas com muito trabalho. As coisas andam só dessa forma. Não adianta, cara, eu achar que as coisas também vão continuar indo bem se eu parar de trabalhar, Sim. se eu parar de me dedicar. Então, assim, se a pessoa dissesse, perguntasse para mim, né, o que que é o seu negócio, eu falo, nós trabalhamos no ramo de materiais de construção. Trabalhamos vendendo sonhos. Não, não vendendo sonhos, realizando sonhos. Porque a realização vai mais do que a venda. A realização é algo que eu não tô, é aquilo que eu falei um pouco no começo, não é só, ó, toma isso aqui para você e dá o meu. Não, cara, é um relacionamento. Eu quero que o cliente venha e volte e fale assim, cara, ó, foi legal. É muito legal, por exemplo, quando o cliente fala assim, cara, vem tirar foto aqui na minha casa. Cara, você tem que ver como que ficou bom isso daqui, né? E esse momento você pode decifrar então quais desses momentos foi dado para você na tua vida depois de uma apresentação, né, que você coloca de forma objetiva assim, um choque de consciência para você e foi aquele, opa, a vida foi para um lado, eu tive esse consciência e mudei. O que que você daria um momento desafiador, pessoal, profissional, que você dá como eu tive um choque de consciência e foi um divisor de águas para mim. Cara, eu acho que esse divisor de águas para mim em relação ao trabalho Ou o lado pessoal também, fica à vontade. é, Pessoal, espiritual, aí é você. tá. Mas em relação ao trabalho, eu acho que o maior divisor foi quando nós tivemos uma vez, eu lembro que tinha um colaborador nosso, infelizmente ele veio falecer há alguns anos, há 3 anos, o João Magalhães, um cara diferenciado, colaborador assim, ímpar, fez muita falta, faz até hoje. E eu lembro que ele me ligou e falou assim, foi ali na curva indo para Montalvão, tinha uma fundição Olivetti. E ele me ligou, era quase 6 horas da tarde, voltando da entrega, ele falou assim, Felipe, vem aqui que teve um acidente. Resumindo a história, o caminhão nosso estava vindo, o rapaz estava vindo na direção contrária, quebrou acho que a barra de direção do Fusca, ele bateu de frente, veio uma Brasília atrás, dois irmãos, e a Brasília tem um tanque na frente, né? Então, bateu e pegou fogo. Quando eu cheguei, aqueles dois homens estavam gritando ali, né? E o rapaz do Fusca estava caído, meus dois colaboradores estavam lá olhando tudo e começou a pegar fogo, cara. Nós pegamos extintor, mas extintor não fez nem cócega. E aqueles homens gritando, nos ajuda, tira daqui, tira daqui. Infelizmente, a tragédia aconteceu. O caminhão pegou fogo, tudo, mas era um bem material, né? Aqueles dois irmãos lá, infelizmente, né? Não tinha nada o que pudéssemos fazer. Mas por que foi um divisor? Porque a hora que eu vi aquilo, sabe aquele negócio que te choca no sentido assim, cara, eu tenho que fazer valer a pena o meu tempo.
Eu tenho que ter qualidade no meu tempo. Saber trabalhar. Não é o tanto de tempo que eu trabalho, mas é o tanto do que eu trabalho é produtivo. Porque não adianta eu falar assim, eu trabalho das 7 até as 7 da noite. Eu posso fazer isso e estar ali sem fazer nada. Só batendo ponto. Mas é o tanto de tempo que aquilo traz realmente produtividade para o meu trabalho, para o meu colaborador, para as pessoas que caminham comigo. Porque graças a Deus, cara, tem muitas pessoas que trabalham comigo há muitos anos. Mas tem algumas pessoas que andam comigo há quase 2 décadas. E por que que isso é legal? Porque essas pessoas, assim como meu pai, acreditam em nós. O meu pai acreditou em mim, meu irmão acredita até hoje trabalhando conosco, lá desde a nossa adolescência. As pessoas continuam acreditando em nós. Então, assim, nós temos que viver uma vida onde nosso tempo ele seja realmente produtivo. Que nós não venhamos perder tempo com coisas que são fúteis. As coisas que nós fazemos têm que ser coisas que produzem a credibilidade a ponto das pessoas quererem andar conosco. Então, aquele momento, que embora tenha sido um momento muito triste, foi o tipo Choque assim, da falei, consciência. cara, eu vou. E eu tinha uma viagem marcada para São Paulo no final de semana, eu peguei e fui, mas eu voltei com a minha mente assim, falei, cara, o meu trabalho tem que ser mais produtivo. Eu tenho que fazer valer cada tempo que eu vim aqui trabalhar tem que valer a pena. Porque é aquilo que eu falei, mais do que. Por exemplo, semana passada um cliente meu faleceu, eu fui no velório. Quando a pessoa me liga e fala assim, Felipe, o cliente tal faleceu, eu vou no velório. Porque não é questão de só pegar o seu dinheiro e vir aqui e vender. Cara, é relacionamento, cara. Nós estamos construindo relacionamentos. O dinheiro você pode ter, eu posso ter, ele vem, ele vai. Mas relacionamento, isso aí é uma coisa que a gente constrói e você não vai perder isso, cara. Sim. Vai muito além de uma empresa, vai muito além, sabe, do dinheiro e tudo. Que pena que findou nossa prosa, tá boa demais. Eu que agradeço, hein. Obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado o teu tempo para sentar em nossa bancada, falar sobre todo esse... Porque, igual você disse, são experiências reais, de momentos reais, e é um testemunho real de dar esperança para alguém também que está buscando exatamente essa... Porque a gente tem um público jovem que nos assiste, e às vezes acha que muitas conquistas de muitas pessoas têm coisas mirabolantes. Não, tem o todo dia a persistência, a resiliência, a construção de trajeto, que é isso que você testemunhou aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Felipe, por esse momento. Eu que agradeço. E manda um recado, uma mensagem de conclusão para o ouvinte. Qual que é a mensagem consciente que você poderia dar para finalizar e já falar como foi esse primeira vez que senta na prosa de um podcast? Foi muito Pode legal. concluir. Foi uma experiência muito legal aqui, né? Obrigado pelo convite aí. Deus abençoe vocês grandemente. A mensagem que eu quero deixar para quem está nos ouvindo aqui é que o trabalho constrói. Não procure os caminhos fáceis. Procure o caminho que é produtivo. Porque por mais que às vezes você vai pensar que não vai valer a pena, eu posso falar para você com propriedade, depois de 25 anos, vale a pena. Entenda que existem árvores que elas só vão dar frutos depois de muitos anos. De repente você quer uma rama, você quer algo como uma mandioca, que te dê resultado muito rápido. Mas talvez a sua persistência vai fazer com que você crie uma árvore que vai te dar fruto de forma totalmente constante. Então a vida, ela exige de nós muitas coisas. Às vezes nós pagamos um preço caro. Mas se você está sendo persistente naquilo que é correto, continue, porque ao tempo certo você vai colher bons frutos, eu tenho certeza disso. Maravilha. Roberto, quando Josué foi entrar na Terra Prometida, Deus falou para ele ser forte e corajoso, né? Minha conclusão é que certamente nós estamos aqui diante de um homem humilde e corajoso. Parabéns por isso. E para finalizar, você poderia indicar uns 2 nomes para a gente falar aqui na mesa? Com certeza. O Maciel, desde já agradeço a indicação aqui. O Maciel foi o que te convocou aqui nesse convite e tivemos essa aproximação. Não, muito legal, cara. Não, mas é bom você poder compartilhar da sua história, porque assim, uma vez perguntaram por um judeu por que a história do povo dele, né, se mantinha por tanto tempo, né? E ele falou assim, porque nós contamos as nossas histórias, né? Cada um de nós temos uma história, né? E às vezes a história de uma pessoa motiva
a história da outra pessoa, porque cada um tá num tempo diferente. Embora a gente fale assim, quando a gente é pai, né, fala assim, eu amo tudo igual. Não, cara, você pode ter a mesma intenção do amor. Mas quando você tem um primeiro filho, você ama de um jeito, cara, que é o primeiro filho ali, entendeu? Onde você erra, é onde você, nos exageros ou nas falhas, nos faltos. Quando você pega o segundo, você já tá experimentado. E às vezes você tá numa condição financeira melhor, que às vezes você pode produzir ou você pode proporcionar coisa que você não pode proporcionar pro primeiro ou vice-versa. E aí, quando você chega o terceiro, você fala assim, esse aí já vai ser criado de rato, seu filho mais velho é muito mais velho, você já cria seu irmão aí já, então assim, cara, mas por que eu falo isso? Porque são momentos diferentes, a mesma família, mesmo força de vontade, mesma intenção, às vezes é a mesma canalização do trabalho, da força, da intenção de agradar, mas são momentos diferentes. Então, a reação desses 3 filhos vão ser de forma diferente, né? Mas eu tenho um amigo que inclusive, é um cliente da loja lá, que eu acho que poderia ter uma história também muito bonita também, que é o Benjamin, do Viver Bem, Móveis Estofados Ele também. já esteve aqui. Ele já esteve aqui? Show, Benjamin. show. Tem também o Ricardo Montini, cara do Montini também, que ele tem um projeto legal. de expansão muito legal, Que da bacana. padaria dele, né, e dos mercados também. É um cara super acessível, muita gente gosta muito dele também, né. Depois eu te passo o contato dele também. Maravilha. Você pode, eu vou falar pra ele que eu vou te indicar. Ricardo é um cara coração muito bom, ajuda muitas pessoas também, né, um cara muito diferenciado. Maravilha. Que bom que podemos aqui compartilhar esse testemunho de vida, de superação, de desafio, resiliência, com quem realmente não vive achando, ele vive praticando a fé, que realmente essa superação diária são atos de fé, que com muito trabalho e esforço levou ele e toda a família a chegar em postos de destaque aqui na região. Prudente região, né? Hoje vocês atendem a região também, né? Tem toda a região, tem toda a região. E pode concluir, o Celso, né? Dentro desse comentário que você falou, a gente também pode falar que com fé pode, né? Consciência pode, com fé pode. Bem, Pode. mais uma vez, obrigado, Felipe. Obrigado. Curta, comenta, compartilhe, porque esse conteúdo tem sempre alguém precisando desse testemunho. Nos negócios, na vida, enfim, aqui é um momento de elevar a consciência. Você entra e sai de qualquer lugar quando você tem consciência elevada, sem ficar refém e nem além. Boa? Mais uma vez, Top. obrigado. Obrigado. Boa!